E aí, hoje a gente vai falar sobre isso, valorizar cada dia de vida, porque a vida é o maior presente de Deus para nós. A gente está vivo, respirando, o coração está batendo. Quantas vezes o coração já bateu? A recordista está aqui. 92 anos de coração batendo. Ninguém ganha, né, vó Alzira? Quanto tempo? Bate, não para, né? Que coisa, que bênção, que bênção. E a gente pensa, olha a vó Alzira, 92 anos aqui, quanta gente mais jovem? 99%, né? Dá para dizer, porque quem passa de 92? São poucos. Perdeu a vida, ela está aqui, graças a Deus. É um milagre a vida. Eu lembro que entrevistaram um americano, um empresário famoso lá, e perguntaram para ele assim, porque ele era bem idoso, quem quer chegar a 100 anos? Ele falou assim, qualquer um que tenha 99. E ele tinha 99. Ele estava fazendo a piada, porque ele tinha 99 e falou, quem quer chegar a 100 anos? Ele falou, qualquer um que tem 99 quer chegar a 100. Mais um, né? E a gente nunca sabe quando vai terminar a vida. E esse é que é o ponto. Porque a vida é o presente de Deus para nós. E a gente nunca sabe quando vai acabar. Eu ouvi uma frase também que alguém disse, que eu achei muito interessante. 2 certezas que a gente tem na vida, todo mundo tem. Que vai morrer, essa é a certeza que todo mundo tem, mas ninguém pensa. Ninguém quer pensar a respeito da morte, né? Tem gente que fala assim, não, para ver Jesus tem que morrer, mas ninguém quer morrer, né? Para encontrar com ele. Então, e a outra que vai ficar rico. Todo mundo acha que um dia vai ficar rico. Foi o que falaram, não sei. Certeza da morte eu tenho. Isso aí a gente sabe que vai morrer e não sabe quando vai chegar. Só que a gente não para pensar nisso. Pense nisso. Você está vivo, mas não sabe se daqui 1 hora está vivo. Não sabe se amanhã está vivo. Não sabe se essa semana que vai começar, se a gente vai estar vivo. Mas a gente não para pensar nisso. Se a gente pensasse nisso, como que a gente trataria as pessoas hoje? Como que a gente viveria o nosso hoje? Se a gente pensasse que amanhã eu posso não estar vivo. A gente sabendo, vamos dizer que você saiba que amanhã você morre. Eu vou falar de mim. Ia fazer tudo que não fez. Eu ia tentar fazer, né? O que não fez. Né? Tudo que está deixando para depois. Uma coisa eu ia fazer. Se eu soubesse que eu vou morrer amanhã, eu não ia sair daqui sem dar um abraço em cada um de vocês. Eu ia olhar nos olhos de vocês. E eu provavelmente ia dizer pelo menos uma frase muito significativa. Sabe por quê? Porque eu ia ter certeza de que era a última vez que eu ia ver você. Não é? E quantas vezes a gente está vivendo a nossa vida e o fim dela chega de surpresa? E quanta tristeza fica no coração de tanta gente quando a vida acaba repentinamente e a gente fica, por que eu disse aquilo? Ou por que eu não disse aquilo? Por que eu não fiz tal coisa? E não são tanto as coisas que a gente quer fazer, mas a gente pensa nos relacionamentos, nas pessoas. E então a vida é algo tão precioso. É o melhor que a gente tem. Porque estamos aqui, respirando, coração batendo, as coisas estão acontecendo. Só que a gente cai num engano de se envolver com os detalhes da vida, com a rotina, que esquece de quão maravilhoso é o fato da gente estar vivo. Eu tenho 50 anos e meio. Dezembro do ano passado fiz 50. Quantos amigos eu perdi? No Covid, eu perdi 3 que estudaram comigo, só na faculdade que eu fiz de teologia, 3 faleceram na época do Covid. Quanta gente, quando eu era jovem, não estão aqui. E eu já vivi 30 anos a mais, 35 anos a mais, 20 anos a mais, 25 anos a mais, algum tempo a mais. E a gente tem que perguntar, por que eu estou vivo? Porque podia ter sido eu, podia ter sido você, mas você está aqui. E talvez não é nem o porquê, mas é para quê. Porque eu não sei você, mas eu tenho certeza que minha vida é um milagre. Porque eu sei quantas vezes era para eu ter perdido a minha vida. Eu sei de acidentes que eu passei que era para eu ter morrido. E eu podia contar histórias aqui, histórias. Só para vocês terem uma ideia, uma vez quando eu morava no Rio Grande do Sul, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né, que eu conheci a minha esposa. E eu morava numa cidade no interior, na Serra Gaúcha, muito montanhosa, a região do norte do Rio Grande do Sul, onde ficam as vinícolas, né, onde estão os produtores de vinho e suco de uva. Um lugar muito lindo, mas muito perigoso para poder dirigir.
porque tem muita curva, muito sobe e desce, é muito caminhão transportando as coisas. E era um verão, esfria muito lá. E eu lembro que era o verão, porque eu estava no meu carro, que era um carrinho, era um Golzinho 1000, né, carrinho simples, mas muito bom. E a janela estava aberta, porque não tinha ar-condicionado. Coisa que não dá, né? A gente nem passa na cabeça. Mas não tinha. E eu fui fazer uma curva e estava 80 por hora naquela curva, que era uma curva grande, assim. E de lá veio uma caminhonete. Estava carregando não sei o quê. O fato é que, no momento que eu estava fazendo a curva, desprendeu alguma coisa da traseira daquela caminhonete. Ela estava vindo a 80, eu estava indo a 80. Se bate, é uma colisão de 160 por hora. Soma a velocidade dos dois. Vem um pedaço de pau. No momento que a caminhonete estava passando, adivinha onde foi? Na janela, aberta. Pertinho do meu rosto. Bateu aqui, na quina, aqui no canto, e foi para fora. Se viesse para dentro, acertava meu rosto. E eu estava fazendo a curva. O que ia acontecer? Acabava ali, naquela curva. Ficou amassado muito tempo. E eu olhava para aquilo todo dia pensando, olha aqui, era para eu ter morrido. Deus não deixou, por algum motivo. Quantas vezes isso aconteceu? Eu tenho histórias e mais histórias. E eu fico pensando em quem não dá valor à vida. Ou não dá valor à vida, mesmo, ou então não tem noção. Não tem noção nenhuma. Porque eu tive moto. Por um ano, no Brasil. E quem anda de moto, ou não dá valor à vida, ou não tem noção nenhuma do perigo. Uma das duas coisas. Ou não tem mãe, ou não tem esposa, que deixou o indivíduo andar de moto. Porque o para-choque da moto é a testa. E aí o Jô Soares, que tinha a moto, e uma vez caiu no centro de São Paulo, quebrou o ombro, aí ele vendeu a moto e falou, nunca mais. Porque ele falou que tem 2 tipos de motoqueiro. Os que já caíram e os que vão cair. Então, como eu fiquei um ano com a moto e não caí, mas 3 vezes eu quase sofri um acidente sério, eu vendi e falei, nunca mais. Agora eu tenho esposa e filhos, então não tem, nem que eu queira, e às vezes dá uma vontadezinha, vai embora rápido. Mas para mim, quem anda de moto não tem amor à vida, não tem, porque se acontecer alguma coisa, meus meninos já até conhecem a expressão, papai, já era. É engraçado ver eles falando, já era. Eu não ando de moto, eu tenho risco que eu não corro, porque eu tenho amor à vida. Quando eu era adolescente, eu sonhava, meu primo fez isso, em fazer paraquedismo. Aí alguns fazem skydive, que ainda é mais maluco ainda, né? Eu tenho amor à vida, eu não faço. Por quê? Tem uma chance, a chance é muito pequena de falhar o paraquedismo. Tenho reserva. Vai lá ver os números de quantos já morreram. Tinha reserva, tinha experiência, tinha prática. Acontece. Eu não ando de balão. Lá perto de casa, não sei se vocês já viram aqui na Bélgica, tem vários lugares aí. Pertinho de casa tem um local que, principalmente agora no verão, sempre sobe balão lá. A gente fica olhando, acha lindo. Não subo. Eu vi na Turquia, na Capadócia, um lugar lindo. A gente vê os balões lá. O pessoal faz aquele passeio de balão, é lindo. No Egito tem isso, muito turista vai lá e eles veem aquilo e é fantástico, maravilhoso. Boa sorte. Eu não vou. Eu tenho amor à vida. Eu vi um grupo de brasileiros que estava lá na Turquia, na Capadócia, deu um problema no balão, já era, desceu o cestinho. O que aconteceu? Morreu todo mundo. Eu não corro esse risco. Eu não corro. Posso até morrer num acidente, alguma coisa, mas eu vou evitar, porque eu tenho amor à vida. E tem gente que parece que não tem amor à vida ou não conhece o risco. Não conhece o risco. Eu acho muito legal o que Ariano Suassuna falava. Ele é o autor, né, nordestino. Se eu não me engano, ele é cearense. Não, né, cearense ou paraibano. Paraibano. Ele contando. Ele escreveu O Alto da Compadecida, né, que virou um filme, é uma peça, e o romance, linda aquela história, fantástica, a gente se diverte, ri muito. E ele era muito famoso o fato de que ele não andava de avião. E era convidado para fazer palestras em vários lugares e tal, e ele, se tinha que ele ia de carro, ele evitava andar de avião, ele morria de medo. E o pessoal queria convencer ele de que é seguro andar de avião, que não devia ter medo, né, que tinha que ter mais medo de andar de carro, que tem muito mais acidente de carro do que avião. E aí ele falou o seguinte para uma pessoa que tentou convencer ele, falando assim, olha, o meio de transporte mais seguro é o avião, é dificílimo ter um acidente.
né? Carro o tempo todo tem. Ele falou, e aí a pessoa falou para ele, você está viajando de carro, aí de repente cai num buraco, sofre um acidente, morre. Ele falou, não, eu sei que tem a possibilidade do carro cair num buraco. Agora, o problema é o avião, né? Porque o avião, onde vai, o buraco acompanha. Ele falou. Então, não é? Onde o avião vai, o buraco está acompanhando. Aí ele falou, o que eu quero saber é o seguinte, quanto sobrevive a acidente de carro e quanto sobrevive a acidente de avião? Essa matemática que eu quero saber. Então, a gente corre certos riscos na vida. A vida, estar viva é um risco. E tem que se arriscar. E tem que viver sem medo. Agora, tem limite. Tem limite. Porque esses esportes extreme... Eu fui na Nova Zelândia. Quem já foi lá em casa já viu a foto. A gente chegou na Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia, a verdade é o seguinte. A gente estava no Japão, né? Eu fui fazer 2 semanas visitando igrejas na Austrália. E eu falei para minha esposa assim, vamos na Nova Zelândia, que é aqui do lado. Do lado, 3 horas de voo. É que eu falei, do Brasil lá é muito longe. Aqui a gente está a 3 horas. Então a gente foi da Austrália lá, conhecemos. E é um país tão calmo, tão tranquilo. É para aposentado. Não acontece nada. É super tranquilo aquilo ali. Agora, por isso eu acho que foi feito o filme do Senhor dos Anéis, vários filmes são feitos lá, e virou o país dos esportes radicais. Então, esse skydiving e outros esportes de risco, coisa assim que terrível, incrível de ver. Eles fazem tudo na Nova Zelândia. Aí eu falei para a Michelle, alguma coisa a gente vai ter que fazer aqui, mas não vamos correr muito risco, tem que ser algo simples. Então, o que a gente teve coragem de fazer era rafting, que é uma balsa, aquela balsa inflável que você vai no rio, uma corredeira. E lá tem a cachoeira mais alta que é permitido fazer rafting. A gente foi nesse, 7 metros. Então, quem vai lá em casa vai ver a foto da Nova Zelândia, está assim, a balsa está em pé. E a gente desceu, capacete, colete salva-vidas, teve um treinamento. Quem estava guiando naquele momento era a Michelle. Ela falou, por isso que não virou, porque tinha risco de virar. Não virou. Eram 2 casais, era um instrutor, ela e eu e um outro casal. E a gente desceu aquilo, foi uma emoção, mas era um risco controlado. Controlado, bem analisado e controlado. Foi tranquilo. Mas tem coisa que eu fico pensando, por que a pessoa arrisca a coisa mais preciosa que Deus deu para nós? Tem uma escritora cristã que fala sobre isso. Ela diz assim que é pecado a pessoa colocar em risco a coisa mais preciosa que Deus deu para a gente, que é a vida. Intencionalmente, por causa de adrenalina, na busca da adrenalina, de emoção. Minha vida é cheia de emoção. É muito cheia de emoção. Eu tenho um menino de 5 anos, outro de 4. Não falta emoção na minha vida. É complicado o negócio. Tem hora que a gente para assim e fala, me arrependi de ter tido filho com 45 anos de idade. Não é fácil. Agora, a pessoa está tão sem emoção que ela tem que buscar adrenalina. Tem cada esporte que eu vejo aí que eu falo assim, o que esse cara está pensando? O pessoal faz alpinismo. Entendo. Tem toda uma segurança, tem um colete, tem um cinto, né? Tem uma corda que passa ali. Agora, tem um tipo de alpinismo que é super arriscado. O pessoal sobe aquelas paredes de pedra sem material de segurança nenhum. E aí eles vão subindo. É na ponta do dedo, é na ponta do sapato especial, que é muito duro, rígido. E eles acham lindo aquilo porque é o seguinte, eles dizem, quando você consegue subir uma montanha dessa maneira, com muito treino, tem que ser jovem, tem que ser forte, tem toda uma... Você fez algo perto da perfeição. Porque se não for perfeito, o que acontece? Morre. E quantos já morreram? Quantos já morreram? Porque um deslize, um escorregão, como diz os meus meninos, já era. Eu acho muito bonito o mergulho. Você vê o fundo do mar. É uma coisa fantástica. Agora, tem gente que faz um dos esportes mais perigosos do mundo, é mergulho em caverna. Então, você vai debaixo da água, dentro de uma caverna. Quem faz isso tem que ter muito treinamento, tem que ter autorização, tem uma série de coisas, e tudo é em dobro. Não pode ir com um cilindro de ar comprimido, tem que ser 2. Não pode ser uma lanterna, tem que ser 2. Não pode ser uma corda, tem que ser tudo 2. Por quê? Se falha um, tem que ter outro. E mesmo assim, quanta gente você acha que já ficou pelas cavernas? Então, por que arriscar? Por que arriscar? Aí eu falo com a minha esposa, eu queria fazer uma coisa ou outra, ela fala assim, eu não tenho pressa, eu tenho paciência, eu espero chegar lá no reino de Deus, que eu vou poder fazer tudo isso sem risco. Eu acho que é sábio em alguns momentos. Não quer dizer que a gente vai viver uma vida sem aventura, sem emoção, mas a gente tem que saber o limite, porque a vida é muito preciosa. Agora, a vida, para a maioria das pessoas, ela é vivida
qualquer maneira, porque a maioria das pessoas não param para pensar. Para isso que tem filósofo, que o pessoal acha muito pessimista as ideias dos filósofos. Eles vão filosofando e pensando o sentido da vida, a razão da vida. E geralmente eles não encontram razão nenhuma, são super negativos e acabam até pensando no suicídio. Porque quanto mais você pensa na vida, a maioria das pessoas nesse mundo com o pecado não encontra razão. O sentido da vida para a gente começa na família. E aí a gente começa a entender algumas coisas. Por que o mundo está como está? E o inimigo de Deus, o primeiro trabalho dele é destruir as famílias. É ou não é? Porque ele sabe que se destruiu a base da origem da pessoa, a pessoa ela perde o rumo. Se eu fizer uma pesquisa rápida aqui, quantos são filhos de pais separados? Talvez a maioria. Ou quantas pessoas já passaram por um divórcio? As famílias são destruídas, elas são atacadas. E é onde começa a vida de qualquer ser humano. Por quê? Porque as perguntas que a gente faz, quando a gente começa a entender por gente, de onde eu vim? Por que eu estou aqui? Quem eu sou? Para onde eu vou? São as perguntas filosóficas que vêm na mente de qualquer ser humano. E aí tem gente que instrui a criança, ela vai aprendendo, ela vai entendendo, e aquilo vai dando sentido para a vida dela. Então, meus meninos, desde pequenos, estudando a Bíblia, a gente todo dia tem uma historinha bíblica, a gente vai conversando, eles vão entendendo o sentido da vida. Eles têm um papai e uma mamãe com quem eles podem contar. Eles olham para a gente e sabem, eu sou fruto do amor desses dois, porque eles veem amor. A gente fala para eles todo dia que ama eles, e a gente fala que a gente escolheu eles. Um dia a gente decidiu, e a gente queria ter você. E você veio. E a gente é muito feliz porque você está aqui. Eles não têm ansiedade, eles não têm essa preocupação, porque eles sabem da origem deles. Só que chega um dia que a gente tem que entender a origem maior. Porque um dia a gente entende que não foi o pai e a mãe que fez a gente. Trouxe a gente à vida, mas não é o Criador. Então a gente vê como que família é importante e é o princípio da origem da vida. Se a gente não teve isso, a gente tem que encontrar em outro lugar, de outra maneira, porque a gente fica sem rumo, sem sentido. A base da gente começa na família. A minha esposa é bióloga. Quem conhece a Michelle bem sabe que ela ama plantas e bichos. E ela gosta muito mesmo de comportamento animal. Quando a gente morava nos Estados Unidos, tinha uma biblioteca muito grande, boa na cidade que a gente morava. E ela, só sobre treinamento de cães, ela leu 80 livros, porque ela é um rato de biblioteca. Ela tem leitura dinâmica, ela lê muito. E aí ela foi me ensinando algumas coisas, e é muito interessante a gente ver por que tem uns ativistas que defendem os animais, a sociedade protetora dos animais e tal, e são contra pet shop. Porque o pet shop é o seguinte, eles pegam o filhotinho muito novinho, tira da mãe, seja cachorrinho, gatinho, e vai para o pet shop e ele é vendido. Porque as pessoas tendem a gostar do filhotinho, e quer o filhotinho, porque, fala sério, é muito bonitinho. Aquele olhão grande, aquela carinha fofa, né? Você vê um cachorrinho. O problema é, na natureza, é assim que funciona com o ser humano também. Você tem um cachorrinho que ele ficou os 3 primeiros meses com a mãe, um gatinho que ficou os 3 primeiros meses com a mãe, ele vai ter um comportamento a vida toda. Porque a mãe passa uma série de coisas, principalmente educa. Um gatinho está mordendo o outro, um cachorrinho está mordendo o outro, a mãe corrige. E ela corrige tudo nos 3 primeiros meses, e aí forma a educação daquele cachorro. Quem pega o filhotinho lá no pet shop vai apanhar, vai ter sofá destruído, o cachorro que vai ter que ser treinado, esse cachorro, porque ele não aprendeu com a mãe. E aí a gente vê o inimigo destruindo as famílias, porque ele não quer que o ser humano tenha essa formação, essa base. Lares destruídos, famílias destruídas. Então, o 5º mandamento, que é tão importante, e para quem é pai e mãe sabe como é importante ter um filho, uma filha que respeita, que honra. A gente aprende no lar, honrar o pai e a mãe. A gente aprende respeito e educação no lar. E a gente tem que ter paciência com as pessoas que não tiveram isso, porque elas crescem sem respeito. Eu vejo o respeito que suas filhas têm com você, né, vovó Alzira? Até hoje. Não vou nem perguntar a idade da filha, mas eu vejo, se encontra, o que elas falam para você? Pedem o quê? Pede a bênção. Não pede a bênção? É um respeito. E esse respeito depois ela passa para o chefe no trabalho, para as pessoas com quem convive. É assim que a gente aprende. E aí, aí a gente vê uma pessoa que não teve isso, infelizmente não teve, porque o inimigo destruiu o lar, ela cresce sem respeito, sem educação. E nem por ela mesma ela tem.
porque ela se torna autodestrutiva. A gente fica sem entender por que o fulano entrou no mundo das drogas, por que virou alcoólatra, por que fez isso, porque não tinha respeito nem por si mesmo, que não aprendeu, não teve aquilo. Então, a origem da vida que a gente tem começa na família, e é o que começa a dar sentido para a gente. Aí, se não teve isso, tem que achar em outro lugar. Igreja é uma família, e Deus criou a igreja para ser essa família também, para dar sentido para a gente, para ajudar a gente lá na nossa origem, a gente entender de onde veio, para poder ter um rumo, porque viver por viver, olha só, vou mostrar uma coisa para vocês muito interessante, que tem um pouco mais de um século, grandes pensadores, grandes homens, pais da psicologia e da psiquiatria moderna, o Freud, ele dizia o seguinte, que a necessidade básica do ser humano, o desejo principal do ser humano é satisfazer os desejos. O Freud falava isso. Então, por isso que ele fala muito da sexualidade e fez todos aqueles estudos, e tem razão, muito do estudo dele, mas ele dizia que o princípio básico, da necessidade básica do ser humano é a busca do prazer. Mas aí tem um outro psiquiatra, psicólogo, médico, austríaco, se eu não me engano o nome dele é Alfred Adler. Ele já tinha um outro pensamento. Ele cria que a busca primordial do ser humano é o poder. E ele tenta provar, nas teorias dele, em tudo que ele apresenta, o ser humano está buscando poder, buscando poder. Adler dizia isso. O Freud dizendo que é buscando prazer. E às vezes, olhando para a vida das pessoas, a gente tem essa impressão. Alguns estão buscando prazer, outros estão buscando poder. Mas tem um outro, também da mesma época, que trabalhou junto com Adler, mas a visão dele é completamente diferente. Por quê? O nome dele é Viktor Frankl, também austríaco. Família judia, em 42 os nazistas invadiram a Áustria e ele, os pais e um irmão. Uma irmã escapou, porque tinha emigrado antes, foram parar no campo de concentração. Ele passou aqueles anos no campo de concentração, viu o que as pessoas passavam ali, sobreviveu, saiu dali e criou todo um estudo na psicologia e na psiquiatria, analisando a resiliência do ser humano e o que motiva o ser humano a continuar quando tudo está desabando. Então ele usa até uma frase que o Nietzsche dizia, que é o seguinte: aquele que tem um porquê para viver pode suportar qualquer um dos comos. Uma frase para pensar, para refletir, né, de um pensador. Então, quem tem uma razão para viver, tem um porquê para viver, consegue enfrentar e suportar muita coisa. E no campo de concentração, ele percebia claramente que quem tinha uma razão para existir, para viver, para a vida, conseguia enfrentar tudo aquilo e saía de lá com vida. Outros que não tinham, desanimavam e sucumbiam. E acabavam morrendo antes de chegar o tempo da liberdade. Ele escreveu um livro chamado A Busca de Significado do Homem. Meio claro, vendeu milhões de cópias e é considerado um dos livros mais influentes do século XX. Então, ele diz que a busca do ser humano não é o prazer. A busca primordial do ser humano não é o poder, é de significado. Todo mundo está buscando ter um sentido para a vida. Está buscando ter um significado. E quem encontra, a vida faz sentido. Quem não encontra, a gente vê, a gente se trombando por aí e se autodestruindo na busca do poder, na busca do prazer, na busca de outras coisas, porque não tinha o quê? Analisando os três, eu acredito que o Viktor Frankl tem razão. A gente precisa de significado. Os problemas vêm, e que os outros dois estão dizendo, busca do poder e do prazer, porque faltou significado para a vida da pessoa. Onde que a gente encontra significado para a vida? Onde que a gente encontra sentido para estar aqui? Salomão, o sábio, escreveu um livro inteiro, está na Bíblia, falando sobre isso. Salomão escreveu o livro de Cantares, os Cânticos, é um livro de romance, fala de relacionamento, muito bonito. Ele escreveu os Provérbios, são ditados que têm sentido, têm significado, dão lições para nós. Mas ele escreveu o livro de Eclesiastes também. E no livro de Eclesiastes ele vem falando sobre o sentido da vida. E ele fala muita coisa interessante. Tem um capítulo que fala do tempo para tudo. Eu gosto muito. Tem tempo para tudo. Tempo para amar, tempo para se afastar, para se aproximar, para abraçar, para dizer sim, para dizer não. Tem uma série de coisas. Ele vai falando, tem tempo para tudo. E ele vai analisando, analisando. Quando chega no final, na última parte do livro, ele dá o sentido da vida.
E é muito interessante. Olha só, Eclesiastes 12, no verso 13. Finalzinho 13 e 14. Olha o que diz aqui no verso 13. Depois que ele fala tudo e dá toda a explicação, isso, são 12 capítulos o livro. No final ele diz assim: de tudo o que se tem ouvido, ou seja, de tudo que eu escrevi aqui, que eu já vi e ouvi na vida, Salomão estava idoso aqui, ele estava olhando para trás e vendo a vida toda dele, toda aquela experiência, ele diz o seguinte: o resumo é o seguinte: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo ser humano. O resumo de tudo, o sentido da vida, segundo Salomão, é: obedece a Deus, guarda os mandamentos dele. Esse é o dever de todo ser humano. Por que Salomão disse isso? Por que ele falou que o sentido da vida está em obedecer a Deus e em guardar os mandamentos dele? Porque Salomão, ele começou bem e depois ele se desviou. Aí ele foi lá e provou de tudo que o mundo tinha de melhor, porque ele era, na época, o homem mais rico do mundo. Ele era o Elon Musk da época. Tinha dinheiro para fazer o que quisesse. Né? Diz a Bíblia que só esposas ele tinha 700, porque ele ia fazendo um acordo com os outros países para não ter guerra. Ele falava: então, tudo bem, quer ser parceiro meu, manda tua filha, vou casar com ela. E assim ninguém era doido de atacar Israel, porque as princesas estavam todas lá. Tinha ouro. E aí fala dos impostos que ele cobrava, o palácio dele, e tem até a lenda das minas do rei Salomão. Diz que era a maior riqueza do mundo, foi, né, a riqueza que ele acumulou. O homem tinha tudo. E ele começou a curtir a vida, e no final da vida ele se arrepende, ele volta para Deus, e aí ele fala: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo embaixo do sol é vaidade. E aí ele vai dando o sentido da vida, e aí ele termina agora dizendo isso, que o sentido da vida está em temer a Deus, obedecer a Deus, guardar os mandamentos de Deus. Olha, mandamentos de Deus, aí eu entendo assim, são as ordens que Deus deu. Só que Deus, quem é Deus? Eu troco a palavra Deus por outra palavra e não muda nada, porque a Bíblia me autoriza a fazer isso. 1 João 4,8, lá diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está dizendo que Deus é amor. Não está dizendo Deus ama, Deus tem amor. Não, está dizendo que ele é feito do quê? Que é a natureza dele? Amor. Ele é amor. A lei de Deus, eu posso trocar a palavra Deus por que palavra? Amor. É a lei do amor. Deus está falando como é o meu relacionamento, como deve ser meu relacionamento com Ele, de amor. E como deve ser meu relacionamento com o próximo, com as pessoas ao meu redor, um relacionamento de amor. Quem pratica isso, Salomão estava certo. Por isso que Jesus falou, né? Perguntaram para Jesus: qual é o resumo da lei? Qual é a lei? E Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele estava resumindo os 10 mandamentos que ele mesmo deu. Quem pratica isso vai ser feliz, porque vai ter sentido na vida. E o sentido da vida é o quê? Amar. É amar. Esse é o sentido da vida. Se a gente não ama, a vida não tem sentido. Por isso que esse mês vai ser interessante, tudo que a gente vai ver e vai analisar, porque a gente vai chegar a essa conclusão cada semana. O amor é o centro da vida do ser humano. E sabe por quê? Porque esse livro diz, lá no comecinho, primeiro capítulo, no segundo capítulo, que a gente foi criado à imagem e semelhança. Não diga. Substitui o nome. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do amor. É isso que a gente foi feito. A gente foi feito para isso. A gente foi feito para amar. A gente foi feito e criado para amar. Quem não entender isso, não vai ter sentido na vida. A vida não vai ter razão. E aí vai buscar o que o Freud falou, que é prazer. Por quê? Porque só está querendo satisfazer os seus desejos. Vai fazer o que o Adler falou, que é buscar poder, porque está tentando satisfazer os seus desejos. Vaidade, como disse Salomão. Mas, como disse o Viktor Frankl, tem quem entender o sentido, porque a busca nossa é o sentido, e entender o sentido é amar. E aí a pessoa se doa e ela ama a esposa. A esposa ama o marido.
Os pais amam os filhos amam os pais. Aí a gente ama as pessoas ao nosso redor, os nossos amigos. E a gente ama com quem a gente trabalha, ama os vizinhos. E aí chega no ponto que Jesus veio chacoalhar a gente. A gente tem que amar até quem? Os nossos inimigos. Essa pessoa entendeu o sentido da vida. E a vida dela tem razão de ser. E ela aguenta tudo, ela enfrenta tudo. Como diz o Victor, o austríaco, até um campo de concentração nazista. Ela aguenta, ela suporta, ela sobrevive. Porque a vida dela tem sentido. E ele viu lá, quem estava ali servindo e arranjando um sentido para ajudar os outros, apoiar os outros, com amor, esses sobreviveram. Esses aguentaram, porque tinham sentido na vida. A gente enfrenta dificuldades. A gente enfrenta lutas. Tem hora que parece que a vida não tem sentido, não tem razão. Mas se a gente está com Jesus, se a gente tem esse relacionamento com Ele, a gente encontra o motivo pelo qual a gente foi criado, que é para amar. Agora, como que eu vou dar uma coisa que eu não tenho? Como que eu amo se eu não tenho amor? Como que eu faço? Não tem jeito. Então eu tenho que buscar na fonte. E você está fazendo isso. Quando você vem aqui adorar Jesus, cantando essas músicas, quando você vem se alimentar da palavra dEle, e você sai daqui e faz isso durante a semana, e você ora, e você busca, você está buscando na fonte, aí você tem para oferecer. Busca amor na fonte e passa para frente. E quanto mais você passa, aí você esvazia, porque você não é egoísta, você não está mantendo, e Deus fala, opa, esvaziou, vou dar mais. E você vira um canal, passando para os outros. Seja ouvindo alguém que precisa desabafar, seja colocando a mão no ombro, falando uma palavra de conforto, às vezes só orando pela pessoa, às vezes a gente põe a mão no bolso, dá algum recurso para um que tem menos e está precisando. Tem muitas maneiras de a gente demonstrar amor, tem muitas. Às vezes é uma mensagenzinha que você manda lá no WhatsApp, já foi uma demonstração de amor, você já doou, a pessoa recebeu, e aí você se tornou um canal. Jesus quer fazer a gente esse canal. E se você entender isso, sua vida vai ter sentido. Melhor coisa da vida, qual que é? É estar vivo. Mas eu tenho que ter sentido nessa vida, tem que ter significado, para eu poder viver ela com o potencial máximo que Jesus fez a gente. A gente poder se doar, servir, amar, vendo o outro feliz. E aí uma palavra que eu gosto de usar, porque sempre é usado de forma negativa, é você se sentir culpado pela felicidade de alguém. Essa é a melhor culpa que a gente tem que carregar. Essa culpa, Jesus carrega. Ele olha para você e para mim e fala, olha esse povo sorrindo lá, feliz. Culpa minha. Você também tem que sentir isso. Ver um sorriso no rosto de alguém e falar assim, é culpa minha. Eu sou culpado. Quem que fez isso? Fui eu. Fui eu. Primeiro a dizer, fui eu. A culpa é minha. Está feliz? Fui eu. Que eu ajudei, eu apoiei, eu orei, eu fiz, eu doei. E aí você vai entender o sentido da vida. Vamos orar por isso? Vamos vir aqui agora, fazer o nosso círculo? Pedir para Deus fazer de nós um vaso de bênçãos. Fazer da gente aquele que é um canal, para levar para os outros o quê? Amor. Porque a gente foi criado para amar. A gente é criado à imagem e semelhança do amor. E Jesus criou a gente para amar. Todos ao nosso redor. Carlos Luiz, chega aqui. Tudo bem? Tudo bem. Que bom te ver. Estava com saudade, olha, 3 semanas sem vir aqui, eu estava parecendo uma folha que estava secando. Agora eu recebi uma água, assim, que já... Só de vir aqui, estar com vocês, ver vocês, já me animei. Que bom. Todo mundo está aqui para a gente orar? Olha aí, o pessoal já está lá, ó, prontinho para a gente continuar adorando, louvando. Vamos fazer esse momento de oração juntos agora. Nosso Pai, nosso Deus, nosso amigo, muito obrigado por ter criado cada um de nós a tua imagem, a tua semelhança, a semelhança do amor. E a gente quer refletir o teu amor na nossa vida. Nesse mundo não é fácil. Às vezes os relacionamentos não vão como a gente gostaria. Às vezes a gente está passando por dificuldades, momentos de tristeza, depressão. Mas quando a gente demonstra amor, tudo que vai, volta. Tudo que a gente doa, a gente recebe de volta. Aí a gente se sente amado também. E isso faz bem para a gente. Isso dá sentido para a nossa vida. Senhor, cada um que veio aqui hoje, a gente possa desfrutar o melhor da vida, que é estar vivo. Que é ter certeza que nosso coração está batendo, o ar está entrando nos pulmões, e a gente continua vivendo cada segundo, minuto, hora, dia,
nesse mundo para amar as pessoas. Ajuda a gente a descobrir cada vez mais que o Senhor criou a gente para isso, para a gente ser feliz. Feliz amando, feliz vendo os outros felizes, sendo culpado da alegria, da felicidade, da realização na vida dos outros ao nosso redor. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos, pedimos a tua bênção, o teu perdão, a tua presença conosco, nos enchendo com o teu amor, a ponto de transbordarmos, porque quando transbordar, quem estiver ao nosso redor vai receber um pouquinho disso, que vai transbordar no nosso coração, da nossa vida. Colocamos esse local nas tuas mãos, cada um que está aqui e aqueles que estão online também, para que recebam a tua bênção lá onde estão e a vida de cada um deles e a nossa possa ter sentido e significado em Jesus. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.